Eu sempre acreditei que o silêncio da minha casa era o meu maior patrimônio. Não as obras de arte que levei anos para adquirir, nem o mármore importado da bancada da cozinha, tampouco a vista panorâmica da cidade que custou cada gota do meu suor em anos de consultoria estratégica de alto nível. O silêncio era a prova de que eu estava no controle. Era a manifestação física da minha paz. Contudo, naquela terça-feira cinzenta, ao girar a chave na fechadura biométrica, que, estranhamente, já estava destravada, o silêncio não estava lá para me receber. Em vez disso, fui agredida por uma onda de calor humano, cheiro de fritura velha e um zumbido caótico de vozes que não pertenciam ao meu santuário. Ao entrar, dei de cara com 15 parentes do meu noivo no meu apartamento, todos me medindo de cima a baixo, como se eu fosse a intrusa em um território que eles acabaram de conquistar. Malas baratas e gastas estavam empilhadas sobre o meu sofá de linho branco. Sapatos enlameados formavam uma trilha de destruição sobre o tapete persa que eu trouxera de uma viagem ao Oriente Médio. Antes que eu pudesse reagir, processar o absurdo ou sequer soltar a bolsa de couro no chão, ele surgiu do meio daquele mar de gente. Matthew, o homem com quem eu dividiria o altar em menos de um mês, veio em minha direção. Não havia culpa em seus olhos. Não havia aquele pedido silencioso de desculpas que um parceiro sensato teria. Havia apenas um desafio velado e uma arrogância que eu desconhecia. Ele abriu os braços, como se fosse o anfitrião magnânimo de uma festa surpresa, e anunciou para a plateia e para mim: Querida, minha família veio para o casamento. Eles ficarão aqui por 20 dias. O ar escapou dos meus pulmões. Olhei para aqueles rostos. Havia tios que eu nunca tinha visto, primos distantes com sorrisos tortos e crianças correndo com as mãos engorduradas perto das minhas esculturas. Magnífico, meus queridos! Respondi, com uma calma perigosa, sentindo o sangue gelar nas veias em vez de ferver. E agora, todos vocês, junto com o noivo. Eu não terminei a frase naquele momento. Ao ouvir meu tom, as pernas dele tremeram levemente, um espasmo quase imperceptível, mas que eu, treinada para ler fraquezas corporativas, captei instantaneamente. Mas ele se recompôs rápido, apoiado pela horda atrás dele. Aquele foi o segundo em que a minha vida, como eu a conhecia, deixou de existir. Contextualização. O território conquistado para que você entenda a dimensão do que estava acontecendo, preciso voltar um pouco, não no tempo, mas na geografia da minha vida. Este apartamento não era um nosso, era um meu. Comprei este imóvel 5 anos antes de conhecer Matthew, fruto de noites sem dormir, negociações exaustivas e uma carreira sólida onde eu não admitia erros. Matthew, por outro lado, havia se mudado para cá há 6 meses. Ele era o tipo de homem que trazia leveza, ou pelo menos era o que eu achava. Ele trabalhava em um escritório mediano, tinha ambições contidas e sempre elogiava minha força. Eu achava que tinha encontrado o equilíbrio. Eu era a provedora principal, a força motriz, e ele era o porto seguro. Que piada de mau gosto o destino estava pregando em mim. A mãe dele, uma senhora corpulenta chamada Bernarda, estava sentada na minha poltrona de leitura favorita, aquela proibida para visitas, onde o couro moldava perfeitamente as minhas costas. Ela segurava um prato fundo, com um guisado de cheiro forte, e eu podia ver gotas do molho pingando em direção ao estofado. Ela não fez menção de se levantar. Pelo contrário, ela me olhou com aquele escrutínio de quem avalia uma mercadoria defeituosa. Bernarda tomou a palavra antes que eu pudesse expulsar todos dali. Com a boca meio cheia, ela comentou, alto o suficiente para que todos ouvissem, que finalmente estava conhecendo a caverna onde o filho dela estava se escondendo, e que esperava mais luxo para alguém que, segundo o filho, trabalhava tanto e dava tão pouca atenção à família. Aquilo foi um soco no estômago. Matthew, ao meu lado, deu um risinho nervoso, mas não a corrigiu. Ele tocou meu ombro, apertando com força excessiva, e sussurrou que eu não deveria fazer cena, pois a mãe dele tinha pressão alta e qualquer estresse poderia ser fatal. A manipulação era tão barata que quase me fez rir, se não fosse trágica. Problema, conflito. A submissão forçada.
20 dias? Minha voz saiu num fio, testando a realidade. Matthew, o casamento é em 3 semanas. O combinado era que seus pais ficariam no hotel que eu paguei. O hotel de 5 estrelas, a 2 quadras daqui. Ele revirou os olhos, um gesto adolescente que subitamente me causou repulsa. Ele explicou, com aquela voz mansa que agora me soava como o sibilar de uma serpente, que cancelou as reservas para economizar o nosso dinheiro, já que o apartamento era enorme. E na visão dele, eu vivia em um desperdício de espaço egoísta. Disse que a família precisava de calor humano, não de frieza de hotel, e que eu precisava aprender a ser uma anfitriã de verdade, não apenas uma empresária gelada. A irmã dele, Kátia, surgiu do corredor que levava aos quartos. Ela usava um dos meus roupões de seda. O meu roupão. Aquele que eu usava apenas após banhos longos de imersão para tirar o estresse do dia. Ela alisava o tecido contra o corpo e disse, com um tom de inveja mal disfarçado de elogio, que o tecido era bom, mas que a cor me deixava pálida e doente, e que nela ficava muito mais vibrante. Eu senti uma vertigem. Minha casa estava sendo violada, minhas coisas apropriadas, e meu noivo estava agindo como se fosse o líder de uma revolução contra a minha privacidade. Tentei impor limites. Respirei fundo, coloquei minha máscara profissional e declarei que aquilo era inviável. Disse que não havia camas, não havia estrutura e que eu precisava trabalhar em casa nos próximos dias. Foi então que a humilhação começou de verdade, orquestrada como uma sinfonia de crueldade. Bernarda largou o prato na mesa de centro, sem proteção embaixo, direto na madeira laqueada, e se levantou. Ela caminhou até mim, invadindo meu espaço pessoal. O cheiro dela era uma mistura de perfume doce, barato e suor antigo. Ela disse, olhando nos meus olhos, que eu deveria ter vergonha de ser tão mesquinha. Falou que uma mulher que não sabe acolher a família do marido não serve para ser esposa, e que eu estava, na verdade, com medo de que eles vissem a farsa que eu era. Uma mulher rica por fora, mas oca por dentro. As palavras depreciativas voaram como dardos. Um tio, sentado no chão, gritou que eu tinha cara de quem não sabe fritar um ovo, e que Matthew ia passar fome se dependesse das minhas mãos delicadas. Risadas explodiram na sala. Eram 15 pessoas rindo da dona da casa, dentro da casa dela. Desenvolvimento. O desmonte da dignidade. Eu olhei para Matthew. Ele estava encostado na parede, sorrindo. Ele estava gostando. Aquilo me atingiu com a força de um trem. Ele não estava apenas tolerando a família. Ele estava usando a família para me punir. Punir pelo quê? Pelo meu sucesso? Pelo fato de eu pagar as contas? Pelo fato de o carro que ele dirigia estar no meu nome? Ele se aproximou e, baixinho, para que só eu ouvisse, disse que eu precisava baixar a crista. Ele comentou que eu sempre agi como se fosse superior a todos eles e que agora era a hora de eu servir. A palavra servir saiu da boca dele com um peso medieval. Ele disse que, se eu quisesse que o casamento acontecesse, eu engoliria o choro, colocaria um avental e trataria a mãe dele como uma rainha, porque ela sim era uma mulher de valor, que criou 4 filhos com sacrifício, ao contrário de mim, que só criava planilhas e acumulava sapatos. Eu fui para o meu quarto, tonta, precisando de 1 minuto para pensar. Mas ao chegar à porta da suíte master, ela estava trancada. Girei a maçaneta. Nada. Voltei para a sala, onde o circo estava armado. Perguntei onde estava a chave do meu quarto. Bernarda, agora palitando os dentes, respondeu sem olhar para mim. Ela disse que, como matriarca, precisava de conforto, e que Kátia e ela ficariam na suíte principal porque tinha banheira, e as costas dela doíam. Disse que Matthew concordou que o casal, eu e ele, poderia ceder o conforto por alguns dias, em nome do respeito aos mais velhos. E onde nós vamos dormir? Perguntei, sentindo que estava falando com alienígenas. Matthew apontou para o canto da sala, onde um colchão inflável murcho estava jogado. Ele disse que nós dormiríamos ali, juntos da família, para criar laços. Mas, se eu preferisse, poderia dormir no escritório, embora o tio Jairo já tivesse colocado as malas lá, porque ele roncava muito e precisava de isolamento.
Eu estava sendo despejada do meu próprio quarto, na minha própria casa, pelo homem que dizia me amar e pela família que ele jurou ser simples, mas de bom coração. Não era simplicidade. Era maldade pura. Era uma invasão bárbara. Fui até a cozinha para beber água. Minhas mãos tremiam tanto que o copo de cristal tilintou contra os dentes. A cozinha estava um caos. Havia cascas de legumes no chão. O fogão de indução estava sujo de gordura derramada e alguém tinha usado meus panos de prato de linho egípcio para limpar o chão. Kátia entrou logo atrás de mim. Ela encostou no balcão e me observou com um sorriso venenoso. Ela comentou que Matthew sempre disse que eu era neurótica com limpeza, mas que ela achava que era falta de macho para me colocar no lugar. Disse que, depois do casamento, as coisas mudariam e que eu aprenderia que o dinheiro não compra respeito dentro de um lar de verdade. Ela insinuou que eu estava comprando o ex-marido, já que, segundo ela, nenhuma mulher com a minha personalidade seca conseguiria um homem tão bonito como o irmão dela de graça. Eu fechei os olhos. A vontade de gritar, de pegar todos pelos cabelos e arrastar para fora, era avassaladora. Mas algo dentro de mim, uma voz fria e calculista que eu usava em negociações hostis, sussurrou: "Não agora. Se você explodir agora, você perde. Eles vão se fazer de vítimas. Matthew vai cancelar o casamento culpando você, e você sairá como a vilã histérica. Você precisa de um plano." Engoli a água e a bile que subiam pela garganta. Virei-me para Kátia e forcei um sorriso. Não um sorriso de alegria, mas aquele sorriso de tubarão que eu dava antes de assinar a falência de um concorrente. Respondi que ela tinha razão, que família era tudo e que eu faria o possível para acomodá-los. Ela pareceu decepcionada. Ela queria o confronto. Ela queria que eu gritasse para poder dizer ao irmão: "Viu? Ela é louca?" Voltei para a sala. Matthew me olhou, esperando o colapso. Quando me viu calma, vi uma sombra de dúvida passar pelos olhos dele. Ele esperava lágrimas, gritos, ameaças de despejo. Anunciei, com a voz mais controlada que consegui reunir, que já que ficariam por 20 dias, eu precisava organizar minha agenda. Disse que eles poderiam ficar à vontade, mas que havia regras sobre o barulho à noite porque eu trabalhava cedo. Bernarda riu. Uma risada rouca e debochada. Ela disse que na casa do filho dela não havia regras para a mãe dele, e que se eu quisesse silêncio, que fosse dormir em um hotel, já que eu tinha tanto dinheiro sobrando. A sugestão era tentadora. Pegar minha bolsa e ir para o hotel 5 estrelas, deixá-los destruir o apartamento. Mas não. Isso seria abandono de território. Isso seria dar a eles exatamente o que queriam: o domínio total do meu espaço sem a minha supervisão. Eu ficaria. Eu suportaria cada segundo. Eu anotaria cada ofensa. E eu cobraria cada centavo, com juros e correção monetária emocional. Naquela primeira noite, deitei no chão do meu escritório, espremida entre a mesa de trabalho e as malas do tio Jairo, que roncava como um trator defeituoso. O colchão inflável na sala tinha ficado para os primos. Matthew, o covarde, dormiu no sofá, alegando que precisava estar perto dos pais caso precisassem de algo. Ele me deixou no chão duro, com apenas uma manta fina que consegui resgatar do armário de hóspedes antes que fosse saqueado. Enquanto olhava para o teto, ouvindo os sons da minha casa sendo digerida por aquelas 15 pessoas, a ficha caiu completamente. Matthew não era apenas passivo. Ele era o arquiteto disso. Ele sentia prazer em me ver rebaixada. Ele se sentia pequeno ao meu lado. E trazer a tribo dele para me subjugar era a forma dele de se sentir grande. Ouvi passos no corredor. Eram pesados. A porta do escritório se abriu sem bater. Era Bernarda. Ela acendeu a luz, me cegando momentaneamente. Ela não disse desculpe. Ela apenas olhou para mim deitada no chão e disse que precisava de mais travesseiros e que eu deveria saber onde estavam. Apontei para o armário superior. Ela bufou, dizendo que eu era uma inútil que nem para levantar servia, e saiu batendo a porta. As palavras dela ecoaram. Inútil. Oca. Seca. Eu, Elise, que construí um império pessoal do zero, que gerenciava crises de milhões de reais,
estava sendo chamada de inútil por uma mulher que invadiu minha casa e roubou minha cama. A manhã seguinte trouxe horrores novos. Acordei com o barulho de panelas caindo às 6 da manhã. Fui me arrastar para o banheiro social. O único que me restava, já que a suíte estava ocupada e o lavabo estava entupido. Descobri isso da pior maneira. Ao entrar no banheiro, vi que minhas prateleiras de cosméticos haviam sido saqueadas. Meus cremes franceses, meus perfumes de nicho, tudo estava aberto, revirado ou desaparecido. Encontrei Kátia no corredor, cheirando a uma mistura enjoativa de todas as minhas essências juntas. Ela segurava meu batom favorito, um tom exclusivo que não se fabricava mais. Ela o aplicava sem espelho, borrando os cantos da boca. Quando me viu, ela sorriu, mostrando os dentes manchados de vermelho. Ela disse que estava apenas testando para ver se valia o preço, mas que achou a textura vagabunda, assim como a dona. E então, olhando nos meus olhos, ela soltou o batom no chão e pisou em cima, esmagando a embalagem dourada contra o piso de madeira. Ops! Ela disse, sem qualquer remorso. Escorregou. Mas não se preocupe. Matthew disse que você ganha o suficiente para comprar uma fábrica disso se quiser. Para nós, pobres mortais, é só curiosidade. O ódio é um sentimento interessante. Ele pode ser quente e explosivo, como um incêndio, ou pode ser frio e cortante, como o nitrogênio líquido. Naquele momento, meu ódio congelou. Eu não gritei. Apenas olhei para a mancha vermelha no chão, que parecia sangue, e depois para ela. Limpe, eu disse. Apenas isso. Ela riu na minha cara. Disse que eu não era patroa dela e que, se eu quisesse limpo, que chamasse minha empregada, porque ela era visita e visita não trabalha. Matthew apareceu, atraído pela atenção. Ele viu o batom esmagado. Viu a irmã desafiadora. Viu a noiva humilhada. E o que ele fez? Ele colocou o braço em volta de Kátia e disse para mim que era apenas maquiagem, que eu não devia ser materialista. Disse que a irmã estava nervosa com a viagem e que eu precisava ser compreensiva. Ele me mandou limpar logo aquilo antes que a mãe dele visse e ficasse chateada com a minha falta de hospitalidade em criar caso por causa de um batom. Eu me abaixei. Peguei um lenço de papel e comecei a limpar a mancha vermelha do chão. Enquanto eu esfregava, ouvi Matthew sussurrar para a irmã que eu era domável, que só precisava de pulso firme. Eles riram. Eles achavam que tinham vencido. Eles achavam que, ao me fazerem ajoelhar para limpar a sujeira deles, tinham quebrado meu espírito. Mal sabiam eles que, ali no chão, eu não estava me submetendo. Eu estava analisando o terreno. Eu estava contando os inimigos. Eu estava calculando as fraquezas. Aquele batom esmagado custava mais do que a dignidade de todos eles somados, mas o preço que eles pagariam por ele seria muito, muito mais alto. Padrões de interrupção. A rotina do inferno. Os dias seguintes foram um borrão de tortura psicológica. Eles não saíam do apartamento. O turismo que vieram fazer era, aparentemente, turismo dentro da minha vida. Eles assistiam à televisão no volume máximo o dia todo. Eles comiam minha comida como gafanhotos. Bernarda criticava tudo o que eu vestia. Se eu colocava um terninho para uma videoconferência, ela dizia que eu parecia um homem. Se eu colocava uma roupa mais leve, ela dizia que eu estava me oferecendo para os vizinhos. Mas o pior não eram as críticas à aparência. Eram os ataques ao meu caráter e à minha história. Em um jantar, onde fui obrigada a cozinhar para 18 pessoas, sim, apareceram mais 3 primos que estavam na cidade vizinha. Bernarda decidiu discursar sobre família. Ela bateu o garfo no copo, pedindo silêncio. Todos pararam de mastigar a carne que eu comprei. Ela começou a dizer que Matthew era um santo por me aguentar. Disse que sabia que eu não tinha família. Meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 20 anos, um fato que ainda doía profundamente. Ela usou isso como arma. Disse que, por eu ser órfã, eu não sabia o que era amor de verdade, que eu era emocionalmente aleijada e que Matthew estava fazendo uma caridade ao me dar um sobrenome e uma família de verdade. Olhem para ela. Bernarda apontou o garfo sujo na minha direção. Sentada na cabeceira como se fosse rainha, mas por dentro é uma menina sozinha e triste.
Ela acha que esse apartamento preenche o vazio dos pais mortos. Mas não preenche, minha filha. Você é só uma casca. Matthew vai te dar filhos para ver se você aprende a ser gente. Mas tenho minhas dúvidas se esse útero seco consegue segurar alguma coisa. Um silêncio mortal caiu sobre a mesa. Matthew não me defendeu. Ele continuou comendo, mas vi um sorriso de canto de boca. Ele concordava. Ele havia contado a ela sobre minhas inseguranças, sobre meu medo de não ser uma boa mãe por não ter tido referências maternas adultas. Ele entregou minha alma para aqueles lobos devorarem. Senti as lágrimas picarem, mas não as deixei cair. Bebi um gole de vinho, o meu vinho de safra especial que eles abriram sem pedir e serviram em copos de requeijão. A senhora Bernarda tem opiniões muito fortes, eu disse com a voz neutra. É interessante ouvir sua perspectiva. Não é perspectiva, é a verdade, gritou um dos tios, batendo na mesa. Você tem que agradecer de joelhos por essa família estar aqui te dando moral. Naquela noite, trancada no banheiro social, o único lugar onde eu tinha 5 minutos de paz, olhei-me no espelho. Eu estava pálida. Havia olheiras profundas. Eu parecia 10 anos mais velha do que na semana anterior. Eles estavam me drenando. Estavam sugando minha vitalidade, meu dinheiro, minha autoestima. Mas, enquanto olhava para meu reflexo, vi algo nos meus olhos que não via há muito tempo. Não era tristeza. Era a frieza absoluta de quem não tem mais nada a perder. Peguei meu celular. Abri o aplicativo do banco. Verifiquei meus investimentos. Verifiquei as escrituras digitais dos imóveis. Verifiquei os contratos. Tudo estava no meu nome. Absolutamente tudo. Matthew sempre insistiu para que colocássemos a conta conjunta para facilitar. E eu, por amor ou cegueira, estava considerando fazer isso após o casamento. Ele insistia que eu passasse metade do apartamento para ele como prova de confiança. A papelada estava na gaveta do escritório, pronta para ser assinada na semana do casamento. Bernarda, Kátia, Matthew, eles estavam tão confiantes de que eu já estava dominada, tão certos de que o casamento era apenas uma formalidade para a transferência de bens, que se descuidaram. Eles mostraram a verdadeira face antes da assinatura. Agradeci mentalmente a invasão. Se eles tivessem esperado mais 30 dias, se tivessem mantido a máscara por mais um mês, eu teria assinado. Eu teria dividido tudo. Agora? Agora eu tinha 20 dias. 20 dias de inferno restante. Eu decidi que não cancelaria o casamento ainda. Não, isso seria fácil demais para eles. Eles voltariam para suas vidas medíocres, contando a história da louca rica que abandonou o pobre Matthew. Eu precisava de algo maior. Saí do banheiro e dei de cara com Matthew no corredor. Ele parecia irritado. Você está demorando muito aí dentro, ele reclamou. Minha mãe quer tomar banho e você está monopolizando o banheiro. Você é muito egoísta, Elise. Sempre pensando só em você. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi as linhas fracas do queixo, a postura curvada de quem nunca carregou um peso real na vida, a crueldade infantil nos olhos. Como eu pude amar aquilo? Como eu pude deixar aquilo entrar na minha vida? Desculpe, querido, respondi, com uma doçura que o fez piscar confuso. Estava apenas passando mal. Acho que a comida não me caiu bem. Mas já vou sair. A casa é de vocês. Ele sorriu, satisfeito com a submissão. É bom que você entenda isso. Minha mãe sabe o que é melhor. Ela vai consertar você. Tenho certeza que vai. Murmurei enquanto ele passava por mim, esbarrando no meu ombro de propósito. Voltei para o meu canto no chão do escritório. O tio Jairo roncava. O cheiro de chulé era insuportável. Peguei meu notebook e abri um arquivo novo. Não era de trabalho. Nomeei o arquivo como Protocolo de Despejo e Ruína. Comecei a digitar. Não um diário, mas um plano de ação. Passo 1. Levantamento de dados. Eu precisava saber tudo sobre a vida daquela gente. Dívidas, segredos, falhas. Passo 2. Blindagem patrimonial total. Garantir que Matthew não levasse nenhum clipe de papel. Passo 3. A armadilha. Fazer com que eles acreditassem que tinham vencido completamente, para que a queda fosse de uma altura mortal.
A primeira semana da invasão estava terminando. Eu tinha olheiras, dor nas costas e meu coração estava partido em pedaços. Mas minha mente estava afiada como um diamante. Eles queriam guerra? Eles teriam um massacre. Mas não com gritos e pratos quebrados. Seria um massacre silencioso, burocrático e irreversível. Enquanto digitava, ouvi Bernarda rindo na sala, assistindo à minha TV de 80 polegadas. Essa mulherzinha não dura uma semana na minha mão, ouvi ela dizer. Sorri no escuro. Aproveite, Bernarda. Aproveite o sofá. Aproveite o ar-condicionado. Porque o inverno está chegando e eu serei a tempestade. Se o inferno tivesse uma filial na terra, ele cheirava a alho queimado, roupa suja acumulada e desodorante vencido. Era esse o aroma que me despertava todas as manhãs no chão do meu escritório, onde eu tentava dormir encolhida entre caixas de arquivos e as malas imundas do tio Jairo. Já haviam se passado 8 dias desde a invasão. 8 dias em que a minha identidade foi sistematicamente desmantelada, peça por peça, como um relógio suíço sendo desmontado por um primata com um martelo. Acordei naquela terça-feira com uma dor aguda na lombar. O carpete, por mais alta que fosse a gramatura, não substituía um colchão ortopédico. Levantei-me com dificuldade, sentindo minhas juntas estalarem, e antes mesmo de conseguir ficar de pé, a porta do escritório foi aberta com um estrondo. Não houve um bom dia. Houve apenas a voz estridente de Bernarda. A cafeteira daquela cozinha espacial não funciona. Ela reclamou, parada à porta, vestindo uma camisola transparente que deixava à mostra muito mais do que qualquer ser humano deveria ser obrigado a ver antes do café da manhã. Apertei todos os botões e aquela máquina inútil só pisca luz vermelha. Se você comprou uma coisa cara, que não serve para fazer um café preto simples, você é mais burra do que eu pensava. Respirei fundo, contando até 10 em 3 idiomas diferentes. Alisei minha roupa amarrotada, a mesma do dia anterior, pois eu não tinha acesso fácil ao meu closet, e passei por ela. Bom dia para a senhora também, dona Bernarda, murmurei, mantendo a cabeça baixa, interpretando o papel da nora submissa que eles achavam que tinham criado. A máquina precisa de grãos, e o reservatório de água deve estar vazio. Então encha! Ela gritou, batendo as mãos nas coxas grossas. Ou você acha que eu, com a minha idade e as minhas varizes, tenho que ficar carregando água para Dondoca beber? Fui para a cozinha. O cenário era de guerra. A bancada de mármore Carrara, antes imaculada e fria, agora tinha manchas circulares de copos molhados, restos de pão e migalhas que pareciam ter se reproduzido durante a noite. Matthew estava sentado à mesa, lendo notícias no celular, enquanto Katia passava manteiga em uma torrada com uma faca de carne, arranhando o prato de porcelana com um som agudo e irritante. Nenhum deles olhou para mim. Eu era a invisível funcional, a empregada de luxo que pagava as contas. Preparei o café em silêncio. Enquanto o aroma da bebida fresca preenchia o ambiente, senti uma mão pesada no meu ombro. Era Matthew. Elise, ele disse, com a boca perto do meu ouvido. 20 dias de inferno restante. Eu decidi que não cancelaria o casamento ainda. Não, isso seria fácil demais para eles. Eles voltariam para suas vidas medíocres, contando a história da louca rica que abandonou o pobre Matthew. Eu precisava de algo maior. Saí do banheiro e dei de cara com Matthew no corredor. Ele parecia irritado. Você está demorando muito aí dentro, ele reclamou. Minha mãe quer tomar banho e você está monopolizando o banheiro. Você é muito egoísta, Elise. Sempre pensando só em você. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi as linhas fracas do queixo, a postura curvada de quem nunca carregou um peso real na vida, a crueldade infantil nos olhos. Como eu pude amar aquilo? Como eu pude deixar aquilo entrar na minha vida? Desculpe, querido, respondi, com uma doçura que o fez piscar confuso. Estava apenas passando mal. Acho que a comida não me caiu bem. Mas já vou sair. A casa é de vocês. Ele sorriu, satisfeito com a submissão. É bom que você entenda isso. Minha mãe sabe o que é melhor. Ela vai consertar você. Tenho certeza que vai. Murmurei enquanto ele passava por mim,
esbarrando no meu ombro de propósito. Voltei para o meu canto no chão do escritório. O tio Jairo roncava. O cheiro de chulé era insuportável. Peguei meu notebook e abri um arquivo novo. Não era de trabalho. Nomeei o arquivo como Protocolo de Despejo e Ruína. Comecei a digitar. Não um diário, mas um plano de ação. Passo 1. Levantamento de dados. Eu precisava saber tudo sobre a vida daquela gente. Dívidas, segredos, falhas. Passo 2. Blindagem patrimonial total. Garantir que Matthew não levasse nenhum clipe de papel. Passo 3. A armadilha. Fazer com que eles acreditassem que tinham vencido completamente, para que a queda fosse de uma altura mortal. A primeira semana da invasão estava terminando. Eu tinha olheiras, dor nas costas e meu coração estava partido em pedaços. Mas minha mente estava afiada como um diamante. Eles queriam guerra? Eles teriam um massacre. Mas não com gritos e pratos quebrados. Seria um massacre silencioso, burocrático e irreversível. Enquanto digitava, ouvi Bernarda rindo na sala, assistindo à minha TV de 80 polegadas. Essa mulherzinha não dura uma semana na minha mão, ouvi ela dizer. Sorri no escuro. Aproveite, Bernarda. Aproveite o sofá. Aproveite o ar-condicionado. Porque o inverno está chegando e eu serei a tempestade. Se o inferno tivesse uma filial na terra, ele cheirava a alho queimado, roupa suja acumulada e desodorante vencido. Era esse o aroma que me despertava todas as manhãs, no chão do meu escritório, onde eu tentava dormir encolhida entre caixas de arquivos e as malas imundas do tio Jairo. Já haviam se passado 8 dias desde a invasão. 8 dias em que a minha identidade foi sistematicamente desmantelada, peça por peça, como um relógio suíço sendo desmontado por um primata com um martelo. Acordei naquela terça-feira com uma dor aguda na lombar. O carpete, por mais alta que fosse a gramatura, não substituía um colchão ortopédico. Levantei-me com dificuldade, sentindo minhas juntas estalarem, e antes mesmo de conseguir ficar de pé, a porta do escritório foi aberta com um estrondo. Não houve um bom dia. Houve apenas a voz estridente de Bernarda. A cafeteira daquela cozinha espacial não funciona. Ela reclamou, parada à porta, vestindo uma camisola transparente que deixava à mostra muito mais do que qualquer ser humano deveria ser obrigado a ver antes do café da manhã. Apertei todos os botões e aquela máquina inútil só pisca luz vermelha. Se você comprou uma coisa cara, que não serve para fazer um café preto simples, você é mais burra do que eu pensava. Respirei fundo, contando até 10 em 3 idiomas diferentes. Alisei minha roupa amarrotada, a mesma do dia anterior, pois eu não tinha acesso fácil ao meu closet, e passei por ela. Bom dia para a senhora também, dona Bernarda, murmurei, mantendo a cabeça baixa, interpretando o papel da nora submissa que eles achavam que tinham criado. A máquina precisa de grãos, e o reservatório de água deve estar vazio. Então encha! Ela gritou, batendo as mãos nas coxas grossas. Ou você acha que eu, com a minha idade e as minhas varizes, tenho que ficar carregando água para a Dondoca beber? Fui para a cozinha. O cenário era de guerra. A bancada de mármore Carrara, antes imaculada e fria, agora tinha manchas circulares de copos molhados, restos de pão e migalhas que pareciam ter se reproduzido durante a noite. Matthew estava sentado à mesa, lendo notícias no celular, enquanto Katia passava manteiga em uma torrada com uma faca de carne, arranhando o prato de porcelana com um som agudo e irritante. Nenhum deles olhou para mim. Eu era a invisível funcional, a empregada de luxo que pagava as contas. Preparei o café em silêncio. Enquanto o aroma da bebida fresca preenchia o ambiente, senti uma mão pesada no meu ombro. Era Matthew. Elise, ele disse, com a boca perto do meu ouvido. O hálito dele estava ácido. Minha mãe comentou que você não lavou as toalhas de banho ontem. Ela teve que se secar com uma toalha úmida. Isso é falta de respeito. Senti meu estômago revirar. Eu tinha trabalhado até as 2 da manhã em um contrato de fusão de empresas, escondida no escritório, enquanto eles faziam uma maratona de filmes de ação na sala. Eu trabalhei até tarde, Matthew. Tentei justificar, mas minha voz saiu fraca,
Propositalmente. Eu precisava que eles vissem fraqueza. Esqueci de ligar a secadora. Trabalho, trabalho, trabalho. Kátia zombou de boca cheia. Essa mulher só pensa em dinheiro. Por isso que é amarga desse jeito. Se cuidasse da casa com a mesma vontade que cuida desses papéis velhos, meu irmão seria um homem mais feliz. Matthew apertou meu ombro com mais força, cravando os dedos. Não quero desculpas, Elise. Quero toalhas secas e macias. Minha família merece o melhor. Você prometeu que seria uma boa esposa. Comece a agir como uma. Ele soltou meu ombro e voltou para cima da mesa, onde a mãe dele agora se sentava, esperando ser servida como uma monarca deposta. Serviu café para todos. Ninguém agradeceu. Bernarda tomou um gole, fez uma careta e cuspiu de volta na xícara. Frio, ela sentenciou. E fraco. Igualzinho à dona da casa. As risadas explodiram na cozinha. Eram risadas cruéis, cúmplices. Eram a trilha sonora da minha humilhação diária. Desenvolvimento. A invasão profissional. Naquela tarde, a situação escalou de doméstico para profissional. Eu tinha uma videoconferência crucial com investidores de Zurique. Era uma reunião que definiria o bônus anual da minha empresa e, consequentemente, a minha liberdade financeira para o plano que eu estava traçando. Avisei a todos, com 2 horas de antecedência, que precisava de silêncio absoluto entre as 14 e as 15 horas. Fechei a porta do escritório, coloquei os fones de ouvido com cancelamento de ruído e respirei fundo, tentando incorporar a Elise executiva, a mulher que não se dobrava. A reunião começou bem. Eu apresentava os gráficos, minha voz firme, meu inglês impecável. Mas aos 20 minutos, a maçaneta da porta girou. Eu a havia trancado, é claro. Então começaram as batidas. Primeiro, leves. Depois, esmurros. Elise! Era a voz do tio Jairo. Elise, abre essa porta. Eu esqueci meu remédio de pressão aí dentro. Tentei ignorar. Continuei falando sobre a volatilidade do mercado europeu. Elise, você quer matar o velho? Gritou Kátia do lado de fora. Os investidores na tela pararam. Um deles, o Sr. Hoffman, ajustou os óculos e perguntou se estava tudo bem, se eu estava em uma situação de emergência. Senti o suor frio escorrer pelas costas. Coloquei o microfone no mudo. Estou em reunião! Gritei para a porta. Esperem 30 minutos! É o coração dele, sua egoísta! Berrou Bernarda. E então, o impensável aconteceu. Eles começaram a chutar a porta. A madeira nobre estalou. O barulho era ensurdecedor. Tive que encerrar a reunião às pressas, pedindo 1000 desculpas e inventando uma mentira sobre uma emergência médica na família. Fechei o laptop, sentindo minhas mãos tremerem de ódio puro. Destranquei a porta e a abri com violência. Tio Jairo estava parado ali, com um sorriso cínico, segurando uma lata de cerveja, não parecendo nem um pouco infartado. Bernarda e Kátia estavam atrás dele, de braços cruzados, com aquela expressão de triunfo. Achei o remédio no meu bolso, disse Jairo, dando de ombros e arrotando. Foi mal aí, doutora. Vocês quase me fizeram perder um contrato de 5 milhões de reais, eu disse, minha voz baixa e letal. Dinheiro não é tudo, retrucou Bernarda, apontando o dedo na minha cara. A vida de um parente vale mais que seus milhões imaginários. Você deveria ter vergonha de trancar a porta para a família. Quem tranca a porta tem segredo, ou amante. Matthew apareceu no corredor, vindo da sala. Ele ouvira tudo. Olhei para ele, esperando, rezando para que houvesse um resquício de sanidade naquele homem. Matthew, eu disse. Eles interromperam meu trabalho. Eles chutaram a porta. Ele olhou para a madeira lascada perto da fechadura. Depois, olhou para a mãe dele. Mãe, a senhora está bem? Ele perguntou, ignorando-me completamente. Estou nervosa, meu filho. Ela dramatizou, levando a mão ao peito. Sua noiva quase matou seu tio por causa de um computador. O coração da gente não aguenta essa frieza. Matthew virou-se para mim. O olhar dele era de decepção. Peça desculpas, Elise. Eu pisquei, atordoada. O quê? Peça desculpas ao tio Jairo e à minha mãe,
Você causou um estresse desnecessário. Poderia ter aberto a porta e entregado um remédio. Custava parar de falar bobagem por um minuto para ajudar a família? Naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Não foi o coração. Foi a última amarra de esperança de que aquele relacionamento tivesse salvação. Baixei a cabeça. Mordi o lábio até sentir o gosto metálico de sangue. Desculpe, tio Jairo, sussurrei. Desculpe, dona Bernarda. Não vai se repetir. Acho bom mesmo, disse Bernarda, virando as costas. Vamos, gente. A novela vai começar. E você, Elise, vê se arruma essa porta. Fica feio casa de rico com porta quebrada. Eles saíram, rindo. Matthew ficou por um segundo a mais, balançou a cabeça em desaprovação e foi atrás deles. Voltei para o escritório. Sentei no chão. Abri novamente o arquivo Protocolo de Despejo e Ruína. Adicionei uma nova linha. Item 4. A destruição da reputação profissional. Eles tentaram me sabotar. A resposta será o isolamento social total deles. A descoberta. O veneno no closet. 3 dias depois, no 11º dia da ocupação, precisei entrar na suíte master, meu antigo quarto, para pegar um vestido formal. Eles haviam saído para passear no shopping com o cartão de crédito adicional que Matthew me coagiu a entregar a ele para comprar lembrancinhas. Entrei no quarto com o coração acelerado, sentindo-me uma ladra na minha própria casa. O cheiro era insuportável. Havia roupas espalhadas por toda parte, restos de comida na mesa de cabeceira e toalhas molhadas sobre a cama de linho italiano. Fui até o closet. Enquanto procurava o vestido, meus olhos caíram sobre uma caixa de sapatos aberta no canto, escondida atrás de uma pilha de casacos de pele falsa da Bernarda. Não eram sapatos. Eram papéis. A curiosidade, aquele instinto de sobrevivência, me fez abaixar. Peguei a caixa. Eram documentos impressos recentemente. Eram plantas. Plantas da minha casa. Mas havia anotações feitas à caneta vermelha, com a letra inconfundível de Matthew. Sobre o meu escritório, estava escrito: Quarto do bebê, costura da mamãe. Sobre o quarto de hóspedes, quarto da Kátia. Sobre a sala de estar, parede a ser demolida para ampliar a área de TV. Meus olhos correram para outro documento. Era uma troca de e-mails impressa entre Matthew e um corretor de imóveis da cidade natal deles. Matthew: Pode colocar a casa da minha mãe à venda. O preço que for. Precisamos liquidar isso rápido. Ela vai se mudar para a capital definitivamente no mês que vem, logo após o casamento. Corretor: Mas, Sr. Matthew, a casa vale pouco. Não vai dar para comprar nada na capital com esse valor. Matthew: Não precisamos comprar nada. Já temos onde morar. A casa é enorme. Só precisamos do dinheiro da venda para ela ter um caixa para gastos pessoais e para reformar o quarto dela aqui. O mundo parou. Eles não estavam aqui por 20 dias. Eles estavam aqui para sempre. Matthew nunca planejou que morássemos sozinhos. O plano, desde o início, era trazer o clã. Ele esperou o casamento estar próximo, esperou que eu estivesse emocionalmente e socialmente comprometida para dar o golpe. Ele sabia que eu, a Elise correta e preocupada com a imagem, teria dificuldade em expulsar a sogra idosa e a cunhada solteirona depois de casada. Eles venderiam a casa lá. Eles ficariam sem teto. E eu seria a vilã se os colocasse na rua. Era um golpe perfeito, um parasitismo planejado. Continuei vasculhando a caixa. Havia mais. Havia uma lista de bens a serem liquidados. Item 1. O carro esportivo da Elise. Muito chamativo. Trocar por uma SUV de 7 lugares. Item 2. Coleção de vinhos. Vender para pagar a festa de boas-vindas da família. Item 3. Escritório da Elise. Ela pode trabalhar na mesa da cozinha ou alugar uma sala fora. Precisamos do quarto. Senti uma náusea violenta. Tive que me segurar nas prateleiras para não cair. Eles já haviam loteado a minha vida. Eles já haviam gasto o meu dinheiro, vendido os meus sonhos e redecorado a minha existência. Eu não era a noiva. Eu era a hospedeira. Ouvi o barulho da porta da frente se abrindo. Vozes altas, risadas. Eles tinham voltado. Coloquei a caixa exatamente onde estava.
Saí do quarto com o coração batendo na garganta, mas com a mente gélida. Encontrei-os na sala. Estavam cheios de sacolas, sacolas de grife. Olha quem apareceu! Gritou Kátia, girando com uma bolsa que custava o equivalente a 3 salários mínimos. Matthew foi generoso hoje. Disse que era presente de casamento antecipado para a irmãzinha favorita. Olhei para a bolsa. Era a minha marca favorita. A marca que eu comprava para mim mesma como prêmio por grandes conquistas. Matthew comprou para ela com o meu dinheiro. O cartão adicional era da minha conta. Matthew me viu. Ele sorriu. Um sorriso de quem acha que tem o controle total. Não fique com ciúmes, querida. Ele disse, beijando minha testa suada. Comprei algo para você também. Ele me estendeu uma sacola pequena de uma farmácia. Abri. Era um frasco de pílulas para emagrecer e um creme anti-rugas para peles maduras. Minha mãe comentou que você está parecendo um pouco inchada para o vestido. Ele explicou, com a voz mansa de um psicopata. E essas rugas de preocupação na testa estão ficando fundas. Queremos que você esteja bonita nas fotos, para não destoar da família, que tem uma genética tão boa. Bernarda soltou uma gargalhada que fez suas papadas tremerem. É para o seu bem, filha. Homem gosta de carne firme, não de pele sobrando. Se você não se cuidar, depois não reclame quando ele olhar para o lado. Segurei o frasco de pílulas. A vontade de atirar aquilo na cara dele era avassaladora. Mas lembrei das plantas. Lembrei do plano de venda da casa deles. Lembrei que, se eu explodisse agora, eu salvaria apenas o meu orgulho momentâneo, mas perderia a chance de destruí-los completamente. Eu precisava que a casa deles fosse vendida. Eu precisava que eles queimassem as pontes com o passado. Eu precisava que eles ficassem sem nada. Absolutamente nada, além da roupa do corpo e da arrogância. Forcei os lábios em um sorriso grotesco. Obrigada, Matthew, eu disse. Você sempre pensando em tudo. Vou começar a tomar hoje mesmo. Ele pareceu surpreso com a minha docilidade, mas logo o ego dele preencheu a lacuna. Essa é a minha garota. Viu, mãe? Ela aprende. Devagar, mas aprende, resmungou Bernarda, pegando o controle remoto e aumentando o volume da TV. Pattern Interrupt. O vestido profanado, faltavam 4 dias para o casamento. A casa estava um lixo. Eu tinha perdido 3 quilos, não pelas pílulas que joguei no vaso sanitário, mas pelo estresse e pela recusa em comer a comida gordurosa que Bernarda preparava. Cheguei em casa mais cedo naquele dia. Tinha ido ao cartório resolver pendências do casamento. Na verdade, tinha ido preparar a armadilha jurídica final. Ao entrar, ouvi um som estranho vindo do corredor. Parecia tecido rasgando. Corri para a suíte master. A porta estava entreaberta. A cena que vi ficará gravada na minha retina para sempre, como um filme de terror em câmera lenta. Kátia estava vestida com o meu vestido de noiva. O meu vestido. Um modelo exclusivo, desenhado por uma estilista amiga, feito de seda pura e renda francesa bordada à mão. Mas Kátia era 2 números maior do que eu. O zíper nas costas estava aberto, esticado ao limite, gritando por socorro. E nas mãos dela havia uma taça de vinho tinto. Ela rodopiava na frente do espelho, tropeçando na cauda longa. Olha, mãe! Ela gritava. Fica muito melhor em mim. Eu tenho corpo de mulher. A Elise parece um menino de vestido. Bernarda estava sentada na cama rindo. Fica lindo, minha filha. Você parece uma princesa. Pena que vai desperdiçar essa beleza sendo madrinha. Se fosse você a noiva, o padre nem conseguia rezar a missa de tão encantado. Quem sabe, né? Kátia riu. Se a Elise morrer de tanto trabalhar, eu assumo o posto. O vestido já serve. Foi então que ela me viu no reflexo do espelho. Ela não se assustou. Ela não tentou se esconder. Ela apenas parou, virou-se para mim e sorriu, com os dentes roxos de vinho. Ops! Ela disse. Estava só experimentando. Queria ver como é a sensação de vestir algo caro. Eu olhei para o vestido. A renda na lateral estava esgarçada. E, na altura do quadril, havia uma mancha escura. Vinho. Ela tinha derramado vinho no meu vestido de noiva. O silêncio no quarto era pesado. Bernarda parou de rir, esperando minha reação.
Elas queriam o escândalo. Elas queriam que eu perdesse a razão para que pudessem dizer a Matthew: ela é louca, agrediu sua irmã por causa de um pano. Minha visão ficou vermelha. Depois, ficou branca. E, finalmente, ficou cristalina. Aquele vestido era o símbolo do meu sonho de construir uma família. Ao destruí-lo, elas destruíram a última ilusão que eu tinha. Não senti tristeza. Senti libertação. Caminhei até Kátia. Ela recuou um passo, talvez percebendo pela primeira vez o perigo real que emanava de mim. Mas eu não a toquei. Cheguei perto o suficiente para sentir o cheiro do meu perfume caro que ela tinha roubado. Tire, eu disse. Baixo, monocórdico. Foi sem querer, o vinho. Ela começou a zombar. Tire, agora. Matthew disse que eu podia. Tire ou eu rasgo ele no seu corpo com uma tesoura. A frieza na minha voz foi tamanha que até Bernarda se calou. Kátia, tremendo, começou a tentar tirar o vestido. Mas estava apertado. Ela se debatia, e eu ouvia os fios de seda se rompendo. Crack! Crack! Ela finalmente conseguiu se livrar do tecido, ficando apenas de calcinha e sutiã bege encardido. O vestido caiu no chão, amontoado como um animal morto. Peguei o vestido. A mancha de vinho era enorme, irreversível. Vocês me devem 30.000 reais, eu disse, olhando para Bernarda. A velha riu, nervosa. Deixa de ser mesquinha. É só mandar na lavanderia. Matthew paga. Ou seja, você paga. Dá no mesmo. Virei as costas e saí do quarto com o vestido nos braços. Fui até a cozinha, onde Matthew estava comendo um sanduíche. Joguei o vestido manchado na mesa, em cima do prato dele. Ele pulou de susto. O que é isso? Elise, você está louca? Sua irmã vestiu. Sua irmã rasgou. Sua irmã manchou de vinho. Ele olhou para o tecido destruído. Passou a mão na mancha. Ah, querida! Ele suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Kátia sempre sonhou em se casar. Ela só estava brincando. Foi um acidente. Não precisa fazer esse drama todo. Nós compramos outro. Ou você usa um mais simples. Aquele vestido era meio exagerado mesmo, minha mãe achava vulgar. Eu olhei para ele. Olhei para a profundidade da sua apatia. Ele não se importava. Para ele, eu era apenas uma carteira ambulante que podia repor o que a família dele destruía. Você tem razão, Matthew, eu disse. E naquele momento, eu não estava atuando. Eu estava decretando a sentença. Eu estava exagerando. O vestido não importa. O que importa é a nossa união. Ele sorriu, aliviado. Veio me abraçar. O cheiro de maionese nele me deu ânsia. Eu sabia que você entenderia. Você é uma mulher prática. É por isso que eu te amo. Ah, e sobre o cartão. Estouramos o limite. Tem como você liberar mais um pouco? Minha mãe quer fazer o cabelo amanhã, no salão mais caro do bairro, para não te envergonhar na cerimônia. Claro, respondi. Vou liberar tudo. Vou liberar o acesso total. Ele me beijou, um beijo pegajoso e vitorioso. Você é a melhor. Clímax da parte 2. A assinatura da sentença. Na véspera do casamento, a casa estava em polvorosa. Parentes gritavam, crianças corriam. Bernarda estava ditando como seria a disposição das mesas na festa, que seria em um salão alugado por mim. Chamei Matthew para o escritório. O tio Jairo tinha saído para fumar. Matthew, eu disse, segurando uma pasta de couro. Precisamos assinar os papéis finais da união, o regime de bens e a transferência da escritura da casa de campo que prometi como presente para seus pais. Os olhos dele brilharam. A ganância era palpável. Ele esperava por isso há meses. Finalmente, meu amor! Minha mãe estava ansiosa. Ela quer ter certeza de que estamos construindo um futuro sólido. Abri a pasta. Havia várias folhas. Texto denso, juridiquês complexo. Aqui está, apontei. É a união total de bens, com cláusula de retroatividade, o que significa que tudo o que é meu passa a ser seu imediatamente. E aqui, a doação do usufruto da casa de campo para seus pais. Ele nem leu. Ele mal olhou para as linhas. Ele pegou a caneta Montblanc da minha mesa e assinou com um floreio.
Onde mais? Ele perguntou, salivando. Aqui e aqui. E esta última folha é para a abertura da conta conjunta ilimitada. Ele assinou tudo. 6 assinaturas. 6 pregos no caixão dele. Ele não notou que a terceira folha tinha um cabeçalho ligeiramente diferente. Ele não notou que a cláusula de doação tinha uma condição suspensiva vinculada a um contrato de confissão de dívida anexado nas entrelinhas da folha 4. Ele não sabia que, ao assinar a folha 5, ele estava me dando uma procuração de plenos poderes para gerir bens em nome dele em caso de insolvência administrativa, que ele acabara de declarar na folha 2 sem ler. E, o mais importante, ele não sabia que os papéis que ele assinou não eram de casamento. Eram contratos privados. O casamento civil seria apenas no dia seguinte. Estes documentos tinham validade imediata como contrato entre partes. Ele largou a caneta e sorriu. Agora sim, ele disse. Agora somos um só. Sim, Matthew. Fechei a pasta e a guardei no cofre. Agora o jogo começa de verdade. O quê? Agora a vida começa de verdade, corrigi sorrindo. Ele saiu do escritório flutuando. Foi contar para a mãe. Ouvi os gritos de comemoração na sala. Ganhamos na loteria! Ouvi um primo gritar. Eles abriram mais garrafas do meu vinho. Naquela noite, a última antes do grande dia, eles fizeram uma festa na minha sala. Dançaram funk em cima do meu tapete persa. Jogaram comida no chão. Bernarda veio até mim, segurando uma taça do meu champanhe de R$ 1.000. Sabe, Elise, ela disse, com os olhos vidrados de álcool. No começo eu não gostava de você. Achava você muito metida. Mas agora vejo que você sabe o seu lugar. Você é uma boa provedora. Matthew vai ser muito feliz gastando o que você conquista. E nós também. Afinal, família é para isso. A senhora tem toda a razão, respondi, brindando com ela com um copo de água. Família é para dividir tudo, as alegrias e as consequências. Isso aí, ela arrotou. Amanhã é o grande dia. Tente não parecer tão feia no altar. Sorria. Você tirou a sorte grande de entrar para nossa família Silva. Eu vou sorrir, Bernarda, prometi. Amanhã, eu vou dar o maior sorriso da minha vida. Fui para o escritório. Tranquei a porta com a chave que eu havia recuperado. O plano estava pronto. As assinaturas estavam colhidas. A casa deles, na cidade natal, já tinha sido colocada à venda pelo corretor naquela manhã. Eu interceptei o e-mail de confirmação no celular do Matthew enquanto ele tomava banho e dei o de acordo, fingindo ser ele. Eles não tinham mais casa para voltar. Eles achavam que tinham conquistado um castelo. Mas amanhã, eles descobririam que tinham se trancado em uma masmorra. E eu, a Elise, fraca, feia e inútil, estava com a chave mestra na mão. Olhei para o relógio. 00:30. O dia da vingança havia chegado. O dia do meu casamento amanheceu com um céu azul límpido, uma ironia poética, considerando a tempestade devastadora que eu estava prestes a desencadear. Acordei no chão do escritório pela última vez. Minhas costas doíam, meu pescoço estava rígido, mas minha mente estava límpida como um lago congelado. Levantei-me antes de todos. A casa estava mergulhada naquele silêncio pesado de 15 pessoas dormindo amontoadas. Havia um pé de fora do sofá, um ronco vindo do corredor, o cheiro azedo de álcool e comida velha impregnando as paredes. Caminhei até a cozinha. Preparei meu café na máquina, que Bernarda dizia ser inútil. Bebi devagar, apreciando o fato de que aquele seria o último café que eu tomaria cercada por parasitas. Hoje eu não era a noiva. Eu era a executora. Quando os primeiros movimentos começaram na casa, o caos se instalou instantaneamente. Bernarda acordou gritando ordens. Kátia reclamava que o cabeleireiro que eu paguei, o mais caro da cidade, iria demorar a chegar. Matthew veio até mim, com os olhos inchados de sono e ganância. Bom dia, futura senhora Silva, ele disse, tentando me abraçar. Desviei delicadamente, fingindo estar ocupada com uma xícara. Bom dia, Matthew. Hoje tudo muda. Sim, ele exclamou, sem entender o subtexto. Hoje finalmente seremos uma família de verdade.
E, a propósito, verifiquei o aplicativo do banco e a conta conjunta já aparece, mas está zerada. Você vai transferir os fundos depois da cerimônia? Olhei para ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Tudo será resolvido no altar, querido. Quero que seja uma surpresa. O maior presente que eu poderia dar a vocês. Ele sorriu, satisfeito. Ele achava que o presente era dinheiro. Mal sabia ele que o presente era uma lição de vida que custaria a alma dele. Desenvolvimento. O espetáculo do horror. A cerimônia estava marcada para as 11 horas da manhã em uma capela histórica. Eu fui sozinha no carro da noiva. Matthew e a tribo foram na van de luxo que aluguei. Ao chegar à igreja, senti a adrenalina. Não de nervosismo, mas de antecipação. O cenário estava montado. Entrei no vestíbulo. A música começou. A marcha nupcial, que para mim soava como uma marcha fúnebre para o futuro deles. As portas se abriram. Caminhei pelo corredor. Vi os convidados do meu lado. Colegas de trabalho, sócios, alguns amigos antigos, todos elegantes e discretos. E vi o lado do noivo. Uma massa barulhenta, roupas espalhafatosas, pessoas mastigando chiclete. E lá na frente, no altar, estava Matthew. Ele estava impecável no terno italiano que eu comprei. Ao lado dele, Bernarda. E foi aí que a primeira parte da minha vingança visual se concretizou. Bernarda estava vestida de branco. Não um off-white ou creme. Branco puro. Um vestido de renda longo, com cauda, competindo diretamente comigo. Ela queria deixar claro quem era a matriarca. Ela sorria para os convidados como se o casamento fosse dela. Kátia, logo atrás, usava um vestido vermelho sangue, decotado demais, vulgar demais, piscando para um dos meus sócios. Cheguei ao altar. O padre, um homem idoso e solene, começou a falar sobre amor, paciência e união. Matthew segurou minha mão. A mão dele estava suada. Ele sussurrou que eu estava linda, mas que o vestido da mãe dele tinha custado uma fortuna e que eu deveria elogiá-la depois para não criar clima. Eu apenas assenti. A cerimônia seguiu até o momento crucial. O momento dos votos. Matthew Silva, disse o padre. Você aceita Elise como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la? Sim, aceito. Matthew respondeu rápido demais, quase atropelando o padre. O padre se virou para mim. Elise, você aceita Matthew Silva como seu legítimo esposo? O silêncio caiu sobre a igreja. Eu soltei a mão de Matthew. Devagar, levei a mão à minha bolsa de mão, que eu, quebrando o protocolo, trouxe comigo até o altar. Tirei de lá um microfone sem fio, conectado ao sistema de som da igreja. Virei-me para a plateia. Depois me virei para Matthew e sua família. Antes de responder, minha voz ecoou, cristalina e amplificada, chocando a todos. Eu preciso ler os meus votos. Ou melhor, o meu acerto de contas. Bernarda deu um passo à frente, confusa. O que é isso? Que palhaçada é essa? Ela sibilou. Silêncio! Ordenei. A autoridade na minha voz foi tamanha que ela recuou. Durante 20 dias, vocês invadiram a minha casa. Vocês comeram a minha comida. Vocês insultaram a minha história. Vocês destruíram os meus bens. Vocês me chamaram de seca, de oca, de inútil. Matthew tentou segurar meu braço. Elise, você está nervosa. Vamos parar com isso. Não me toque. Falei, fria. Vocês acharam que eu era fraca. Acharam que eu estava desesperada por um marido. Acharam que eu aceitaria qualquer migalha de afeto em troca da minha dignidade e do meu patrimônio. Fiz um sinal para o técnico de som que eu havia contratado secretamente. Um telão desceu atrás do altar. Matthew, continuei. Você disse à sua mãe que venderia a casa dela e que viriam morar comigo para sempre. Que eu sustentaria todos vocês. Que o meu escritório viraria o quarto da Kátia. No telão, apareceram os e-mails, as mensagens de texto, as plantas da minha casa rabiscadas com a letra dele. Um murmúrio de choque percorreu a igreja. Meus convidados estavam boquiabertos. Os parentes dele estavam pálidos. Isso é mentira! É montagem! Gritou Kátia. Calada! Eu disse.
Ontem, Matthew, você assinou alguns papéis. Você estava tão ganancioso, tão cego pela ideia de colocar as mãos no meu dinheiro, que não leu o que assinou. Tirei uma cópia do documento da bolsa. Você não assinou papéis de casamento. Você assinou uma confissão de dívida e prestação de serviços de hospedagem de alto luxo. Você reconheceu, em cartório, que deve a mim a quantia de R$ 250.000 por danos materiais, morais e custos operacionais da estadia da sua família na minha residência. Matthew ficou branco como papel. O quê? Não. Era o regime de bens. Além disso, continuei, implacável. Você assinou uma procuração me dando plenos poderes para liquidar ativos em seu nome para quitar essa dívida. E adivinha? Eu usei essa procuração hoje de manhã, às 8 horas. Olhei para Bernarda. O rosto dela estava retorcido em ódio e medo. A venda da sua casa no interior, Bernarda, aquela que o Matthew autorizou o corretor a fazer? Ela foi concretizada hoje cedo. O dinheiro caiu na conta que o Matthew indicou. A conta conjunta, que contratualmente eu tenho o poder de gerir para quitar débitos. Dei um passo em direção a eles, que recuavam como ratos encurralados. Eu confisquei todo o valor da venda da casa de vocês para abater a dívida que o Matthew assinou. E o restante? O carro dele? Já foi transferido para uma revendedora como parte do pagamento. Bernarda colocou a mão no peito, ofegante. Você roubou meu dinheiro? Minha casa? Não, respondi, com um sorriso cruel. Eu executei um contrato. Vocês não têm mais casa lá. E não têm casa aqui. Vocês não têm nada. Virei-me para o padre, que estava paralisado. A resposta é não, padre. Eu não aceito me casar com um parasita. Joguei o microfone no chão. O som da microfonia foi ensurdecedor, como um grito de guerra. Saí do altar. Caminhei pelo corredor de cabeça erguida, ouvindo o caos explodir atrás de mim. Bernarda gritava, desmaiando teatralmente. Kátia chorava, xingando. Matthew corria atrás de mim. Elise! Elise, espera! Pelo amor de Deus, é tudo um mal-entendido. Eu te amo. Parei na porta da igreja. Virei-me uma última vez. Você não me ama, Matthew. Você ama o meu conforto. Mas agora você vai conhecer o desconforto absoluto. Entrei no carro e ordenei ao motorista. Vamos, tenho uma limpeza para supervisionar. Clímax. A execução final. Não fui para a festa. Fui direto para o meu apartamento. Mas eu não estava sozinha. Havia contratado uma equipe de segurança privada e uma empresa de mudanças industriais. Quando cheguei, eles já estavam terminando. Todas as malas, todas as roupas sujas, todas as bugigangas baratas que eles trouxeram, tudo estava empilhado na calçada do prédio. Na rua. Subi para o apartamento. A visão foi a mais bela da minha vida. Estava vazio. A equipe de limpeza pesada já estava lá, higienizando cada centímetro. O sofá onde eles dormiram, mandei jogar no lixo. O colchão inflável, furado e descartado. Os tapetes, enrolados para a lavanderia especializada. Troquei as senhas da fechadura biométrica. Cancelei as autorizações de entrada na portaria. Meia hora depois, o interfone tocou. Era o porteiro, Sr. Geraldo, um homem que sempre me respeitou. Dona Elise, tem um grupo de pessoas aqui, uns 15. Estão gritando, tentando entrar. O Sr. Matthew está dizendo que mora aí. Ele não mora mais, Sr. Geraldo, respondi tranquila. O nome dele foi removido da lista de moradores e o contrato de locação verbal foi rescindido. Se eles insistirem, chame a polícia por perturbação da ordem. Ah, e avise que as coisas deles estão na calçada. Vai chover daqui a pouco. Sugiro que eles se apressem. Olhei pela janela panorâmica. Lá embaixo, pareciam formigas. Vi Bernarda, com seu vestido de noiva ridículo, sentada no meio-fio, chorando sobre uma mala velha. Vi Kátia chutando o pneu de um carro que passava. Vi Matthew, com as mãos na cabeça, olhando para o alto, para a minha janela. Ele sabia que eu estava vendo. Meu celular tocou. Era ele. Atendi e coloquei no viva-voz, enquanto me servia de uma taça do meu melhor vinho, uma garrafa que escondi no cofre para que eles não bebessem. Elise. A voz dele estava quebrada, chorosa.
Por favor, minha mãe está passando mal. Não temos para onde ir. Vendemos a casa, lembra? Você pegou o dinheiro, estamos sem nada. Nem dinheiro para hotel nós temos. Que situação lamentável, Matthew, respondi, girando o vinho na taça. Talvez vocês devessem procurar aquele hotel barato no centro. Ouvi dizer que eles aceitam pagamento em trabalho. Quem sabe a Kátia não serve para camareira. Ela gosta tanto de experimentar as coisas dos outros. Elise, tenha piedade. Somos sua família. Vocês nunca foram minha família. Cortei, minha voz dura como aço. Vocês foram uma infecção. E eu sou o antibiótico. Eu vou te processar. Ele gritou, mudando do choro para a raiva. Aquele contrato é fraude. Tente, desafiei. Tenho as gravações das câmeras de segurança que instalei secretamente na semana passada. Tenho áudio de vocês planejando vender minha mobília. Tenho vídeos da sua mãe me humilhando. Qualquer juiz vai rir na sua cara e ainda te condenar a pagar as custas processuais. E, considerando que você está falido e com o nome sujo devido à dívida que acabou de contrair comigo, boa sorte pagando um advogado. O que você quer que eu faça? Eu faço qualquer coisa. Eu me ajoelho. Eu quero que você desapareça. Mas... e o amor? Tudo o que vivemos? O que vivemos foi uma mentira financiada por mim. O financiamento acabou, Matthew. A festa acabou. Desliguei, bloqueei o número. Começou a chover. Uma chuva forte, de verão. Voltei à janela. Vi a cena deplorável. Bernarda tentava se cobrir com o véu do vestido de noiva encharcado. As malas de papelão começavam a desmanchar. As roupas deles estavam virando lama. Eles brigavam entre si. Vi Bernarda dar um tapa na cara de Matthew. Vi Kátia empurrar a mãe. Eles estavam se devorando, como os animais que eram. Eles não tinham casa para voltar no interior. Não tinham dinheiro. Não tinham carro. Matthew perderia o emprego na segunda-feira, pois eu já havia encaminhado um dossiê anônimo para o chefe dele, que era meu conhecido, com provas de que ele usava o e-mail corporativo para tentar vender bens que não eram dele, a minha casa. A demissão por justa causa era certa. Eles estavam condenados à miséria que tanto desprezavam nos outros. Conclusão. O renascimento. 3 meses se passaram desde aquele dia. Meu apartamento está impecável. Comprei móveis novos. A energia do lugar mudou. O silêncio voltou a ser meu companheiro. Mas agora não é um silêncio solitário. É um silêncio de paz. De vitória. Soube, por fontes indiretas, do destino deles. Matthew e a família estão vivendo de favor em um cortiço na periferia da cidade, todos amontoados em 2 cômodos. O dinheiro da venda da casa? Ficou comigo, como indenização. Eles tentaram recorrer, mas o contrato era blindado. Bernarda teve que vender as joias falsas e os casacos de pele sintética em brechós para comprar comida. Kátia está trabalhando como atendente de telemarketing, ganhando salário mínimo e sendo obrigada a seguir regras rígidas. Uma ironia deliciosa para quem não respeitava regras. Matthew. Matthew virou uma sombra. Dizem que ele anda cabisbaixo, envelheceu 10 anos e, toda vez que vê um carro de luxo parecido com o meu, ele para e chora. Eles provaram do próprio veneno. A humilhação que tentaram me impor voltou para eles multiplicada por 1000. Eu venci. Não com gritos, não com violência física. Venci com inteligência, paciência e a frieza de quem sabe o seu valor. Hoje, sentada na minha poltrona de couro, a mesma que Bernarda tentou usurpar, olho para a vista da cidade iluminada. Sou Elise. Sou dona do meu destino, do meu dinheiro e da minha casa. E a porta? Ah, a porta está trancada. E só entra quem eu permitir. Essa foi a história da minha libertação. Se você sentiu a alma lavada com essa vingança e acredita que ninguém deve abaixar a cabeça para parentes tóxicos, deixe o seu like agora mesmo. E inscreva-se no canal para mais histórias de superação e justiça implacável. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela amiga que precisa abrir os olhos. Comente abaixo. Qual foi a melhor parte da vingança? Quero ler a opinião de vocês. Até a próxima história.